Olá, olá e seja muito bem-vindo a mais um episódio do Ajuda dos Universitários. No episódio de hoje, para falar sobre engenharia eletrônica no IFSC, você sabia que o IFSC possui cursos de graduação também? Eu trouxe o Felipe. O Felipe tem uma trajetória muito legal dentro da instituição. Ele é formado no técnico em eletrônica e depois ele seguiu para graduação em engenharia eletrônica também dentro do IFSC. Então ele já está lá há pelo menos 8 anos. Então não deixem de conferir o papo de hoje, que tá bem legal, com um cara que tem bastante experiência para passar para vocês. Também quero te lembrar para seguir o Ajuda Uni no Instagram e curtir a página no Facebook, @ajudauni no Instagram e facebook.com/ajudauni lá no Facebook. Sem mais delongas, eu sou o Alexandre Lenfers e esse é o Ajuda dos Universitários. Então, pessoal, hoje eu tô aqui com o Felipe. Felipe, muito obrigado pela tua participação. E se apresenta aí pro pessoal. E aí, galera, tudo certo? Meu nome é Felipe, como já foi falado. Hoje eu tenho 23 anos, sou de Santa Maria Imperatriz e curso o curso de Engenharia Eletrônica. Bom, eu já estou na 10ª fase do curso. Na verdade, era para estar terminando, mas tenho 2 disciplinas básicas para fazer, TCC e estágio. Eu comecei estudando no técnico integrado em eletrônica no IFSC, onde eu faço o atual curso de engenharia eletrônica. E tudo começou isso aí. Estudava escola pequena em Santa Amaro, aí acabei entrando no IFSC e caindo de paraquedas lá. Gostei do curso técnico, foi o que me fez escolher esse curso, porque eu já sabia o que eu ia esperar dele, lendo um pouco também do PPC. Em relação à entrada no curso, quando eu fiz o ingresso na engenharia, tinha a opção por Enem e pelo vestibular próprio do IFSC. Atualmente o IFSC é só pelo SISU, Enem. Na época o curso ainda era muito pouco conhecido. Eu sou, acho, se eu não me engano, a 6ª turma a entrar no curso, ou a 5ª. Então era muito pouco conhecido, a concorrência muito baixa, eu acabei entrando mesmo sem estudar muito. Atualmente já está mais concorrido. O PPC que tu diz ali é o currículo do curso? PPC é o projeto pedagógico do curso. Então, além do plano pedagógico, você consegue saber as disciplinas que vai ter no curso e o que vai ser tratado nela, inclusive os livros que são usados como referência. Dá para ter uma noção daí o que tu pode esperar do curso. E como eu já tinha feito o técnico, já conhecia as disciplinas e os professores, foi mais fácil assim, me decidir pelo curso, porque eu gosto muito do curso. Então, quando eu entrei na engenharia, foi algo meio que natural, parecia não ter muita mudança, parecia ser só mais um semestre no meu curso. Uhum. Claro, apesar de ter mais cobrança e começamos aí com os cálculos, né? Pode ser que tenha alguém do fundamental aí ouvindo, ou alguém que está ainda no começo do ensino médio, não saiba muito bem como é que funciona um curso técnico. O técnico, ele no IFSC é um técnico integrado, né, ao ensino médio. Então a gente estuda as matérias normais de ensino médio, geografia, matemática, português, etc., ao mesmo tempo que faz uma especialização em alguma área. Então tem algumas opções, tem eletrotécnica, eletrônica, edificações, química, etc. Para quem ainda está no fundamental e tiver um IF, um Instituto Federal, perto da sua cidade ou na sua cidade, é interessante dar uma olhada. E até quem ainda está no primeiro ano do ensino médio, assim, eu recomendo bastante. Foi o meu caso, né? Eu saí no meio do primeiro ano do ensino médio para ir para o IFSC. Eu acho que vale a pena dar uma olhada. E é interessante, Alexandre, em relação ao ensino médio com técnico integrado, é que a qualidade lá é muito boa. Você não seguiu na área que você fez o integrado lá, assim como muitos colegas meus. Mas abre muito a mente e aprender a estudar é um diferencial em relação às pessoas que eu vi que entraram comigo na faculdade do cursinho, que estão muito atreladas a decoreba e fazendo vestibular. Sem dúvida. No início de engenharia, você vai ter muita disciplina de cálculo e matemática pesada, e às vezes não é a questão de saber uma regrinha, isso, aquilo, é ter o sentimento da conta ali, saber o caminho que vai ter que seguir. Tu chega em cálculo, tu tem, sei lá, 6, 7 métodos de resolver alguma coisa e um deles encaixa só. Ou não vai deixar todos, vai ter meio que
um feeling de onde seguir para poder resolver aquilo. Então, assim, no começo do curso tu já chegou se adaptando melhor, né? Porque já tinha uma experiência prévia no técnico. E o que tu achou do curso logo de cara, assim? Como tu tava num caminho bem retilíneo, tu só pensou, ok, é uma continuação natural ao que eu tava fazendo, tu estranhou alguma coisa, tu não gostou de algo? Para ser bem sincero, foi chato. Porque tu termina um curso técnico integrado, trabalhando muito mais com a área técnica do que as disciplinas básicas, que são, sei lá, eu digo básico não de simples, fácil, né? Mas você tava trabalhando muito mais com a área técnica, que é a parte que você tem que gostar, e aí você volta a ter uma carga muito mais pesada em relação a matemática, ter disciplinas obrigatórias. Matérias base, né? Isso. E então tu parece que regride um pouco, mas claro, eu tinha o técnico, mas muitas outras pessoas não, elas tinham que ver aquilo. E outra coisa que eu acho muito legal em relação ao IFSC é que ele tenta já desde a primeira fase te dar uma disciplina ou outra relacionada ao curso para tu já ir sabendo o que te espera ao longo do curso. Para você não passar ali 2 anos fazendo todas as matérias básicas de cálculo, economia, tem algumas disciplinas relacionadas a português, mas você já saber mais ou menos o caminho que você vai trilhar naquele curso. Nossa, isso é importantíssimo, né? Porque acontece muito, o índice de desistência dos cursos acaba sendo alto porque as pessoas entram achando que é uma coisa e se deparam com outra, então se pode experimentar desde o começo, melhor ainda. E ao meu ver, o que você está querendo fazer com esse podcast é informar também a galera o que vai esperar com experiência de quem já está dentro, né? Justamente, aham. Então, para quem está pensando em seguir assim para a área das engenharias, a gente vê muitas semelhanças entre a engenharia elétrica e a engenharia eletrônica, né? Até no curso técnico, eu fiz eletrotécnica, eu tenho vários amigos, inclusive o Felipe, que fizeram eletrônica, a gente via algumas semelhanças, tivemos matérias juntos, etc. Então, quais são as principais diferenças entre a engenharia elétrica e a engenharia eletrônica, para quem está em dúvida entre fazer uma ou outra? Primeiro momento eu vou responder essa pergunta de forma mais superficial, que é o seguinte: quando a gente fala em engenharia elétrica, você tem que pensar mais no macro, no que é grande. Você vai pensar em instalação residencial, predial, industrial, a parte de transmissão de energia, por exemplo, como funciona a linha de transmissão da Itaipu até a tua casa, questão de geradores de energia. E quando você vai para a eletrônica, você está indo para o micro, para parte de uma plaquinha que controla alguma coisa, um microcontrolador. Você vai trabalhar com coisas menores, vamos dizer assim. Fazendo uma comparação um pouco mais real e palpável, eu abri aqui o PPC da Engenharia Elétrica e Eletrônica do IFSC. Você, analisando e comparando as duas grades de unidades curriculares, são muito parecidas em boa parte do curso. Vou me arriscar aqui a dizer 60%, 70%, em que elas vão falar, principalmente em relação aos 2 primeiros anos de curso, em que você tem muita carga horária de cálculo e matérias básicas, isso vai ser muito parecido para todas as engenharias. Depois de um tempo, essas duas engenharias elas vão ter muita carga horária em relação à eletricidade, fundamentos relacionados à eletricidade. Você tem eletricidade 1, 2, 3, parte de programação, microprocessadores, e depois de um tempo você, na engenharia elétrica, vai ter disciplinas relacionadas à instalação industrial, predial, disciplinas relacionadas à geração de energia elétrica, de motores, enquanto na eletrônica você tem um aprofundamento maior na programação, disciplinas de microcontroladores, disciplinas relacionadas à comunicação de dados, entre outros. Peço ajuda aos universitários. Bom, e tu falou lá no começo do programa que tu tá aí na 6ª turma do curso, que é um curso relativamente novo, né? Se tu pegar em comparação com outros de outras universidades, ali no IFSC. Como é que é fazer um curso que tem pouco tempo de vida, digamos assim? Eu não sei como é nos outros, entrar num curso que está consolidado há mais tempo. Talvez eu possa relacionar com o meu técnico, né? Um curso que ele já está há bastante tempo sendo lecionado, a gente percebe que é muito natural o rumo das coisas. Enquanto você está num curso novo, você, por estar ali naquele ambiente da universidade, você conversa com seus amigos que estão à frente e os seus amigos que estão atrás, né? O pessoal que se formou, o pessoal que está começando.
e vai mudando muito as disciplinas e o formato que é seguido elas. E isso vai refletir agora que eles estão querendo alterar o PPC para sempre, né, melhorar o curso. Claro que tem algumas restrições novas que ocorreram aí nesse meio tempo em relação ao MEC, que obriga os cursos de graduação a ter 10% de sua carga horária como aula de extensão, projeto de extensão. Uhum. Isso faz com que você tenha que ou adicionar carga horária ou remanejar todas as suas disciplinas para que encaixe esses 10%. E no IFSC veio uma medida da reitoria faz pouco tempo, 2 anos, em que limita ainda mais a carga horária máxima do curso no IFSC. Então, a gente já estava no limite de carga horária, vai ter que reduzir, e com a medida do MEC vai ter que reduzir mais ainda, porque parte disso tem que ser extensão. E aí um PPC que já estava meio que elaborado, pelo que os professores andavam dizendo, vai ter que ser revisto, mas acredito que mudanças têm que vir para melhorar o curso. Não, com certeza, né? Eu fico feliz vendo os cursos atualizando seus currículos conforme a demanda dos alunos e conforme percebem que alguma coisa não está legal e poderia melhorar. Isso vale para cursos novos, tanto outros cursos que já estão mais consolidados. É ótimo que eles se atualizem, né? Porque as coisas mudam e às vezes é necessário uma mudança estrutural no curso. Eu vejo colegas meus que não aprenderam o que eu aprendi porque o professor mudou algum detalhe ou acrescentou alguma coisa que melhorou no entendimento, conseguiu prosseguir melhor a disciplina, e eu vejo gente começando a disciplina depois de mim e está aprendendo mais coisas porque o professor melhorou a didática, melhorou o processo para ensinar o aluno ou a atividade que tinha. Bom, então, Felipe, tu já tá na 10ª fase agora, já tem bastante coisa para olhar para trás e observar, né, tudo que já passou. Quais que tu avalia, assim, como sendo os principais pontos negativos e positivos do teu curso? Bom, pontos negativos são poucos, assim, a gente tem uma infraestrutura muito boa e um suporte dos professores muito bom. O que mais me deixa feliz é eu poder chegar no departamento um dia qualquer, se o professor está lá disponível, você pede para conversar com ele, geralmente eles estão ali à disposição para tentar tirar a tua dúvida e te ajudar. Claro, mas não vamos ser ingênuos de achar que o professor vai estar 100% à disposição dos alunos, ele também tem que preparar a aula e fazer os outros encargos dele perante como professor. De regra geral, eu sempre pude tirar minhas dúvidas de forma direta com o professor, porque eles eram muito abertos a conversar ou tirar as dúvidas mesmo fora do horário de aula. Tem uma obrigação dos professores de ter o horário deles para tirar dúvidas, e nesse horário eles sempre são disponíveis. Às vezes eles pedem para que mande um e-mail avisando ou pedindo para eles se programarem para isso, mas no geral sempre estão dispostos a ajudar. O ponto negativo é que nem todos os professores são assim. Apesar de serem minorias, às vezes ocorre ter professor ou outro que não está afim daquilo. Isso é um pouco chato. Em relação à infraestrutura, o IFSC fornece os laboratórios excelentes, desde as últimas reformas que estão tendo lá. Para quem está entrando agora, vai ver sala, cara, que não se vê em qualquer lugar por aí. Equipamentos de ponta, a infraestrutura da sala como um todo, uma instalação muito boa em relação à instalação elétrica, iluminação, o ambiente se propicia a você estudar. A questão da estrutura e principalmente dos laboratórios acaba sendo muito importante, né, para os cursos das engenharias, e quando eu saí do meu técnico no IFSC já estava tendo algumas mudanças, o IFSC é bem cuidadoso com isso. Eu não tive lá os melhores laboratórios no começo do curso, mas no final eu já cheguei a pegar um laboratório reformado do DAI, que é o outro departamento, né, o departamento da elétrica, e assim é realmente uma coisa top de linha. Talvez quem ainda está no ensino médio não tenha noção do quão caro é um laboratório de uma engenharia, assim, mas os equipamentos, tem equipamento, coisa pequena que custa 10 mil reais, tem coisas assim, computadores para questão de projetos, é necessário que sejam computadores muito bons para poder renderizar os projetos, etc. Então é um investimento alto, e realmente, quando eu saí de lá, já estava sendo reformado tudo. A questão de iluminação que o Felipe falou é muito legal, porque o IFSC tem todo um esquema de cores que
de pintura das paredes que te ajuda a te manter acordado e atento. A iluminação da sala, ela é forte na medida certa para tu se sentir confortável. É muito bom mesmo. Com certeza, Alexandre. Em relação à infraestrutura, desde quando você saiu para hoje, posso afirmar que melhorou muito. Eu não frequento muito os laboratórios de engenharia elétrica, entretanto eu vi muito equipamento novo chegando, equipamento da VEG para infraestrutura de estudo dos alunos. Na eletrônica também não foi diferente. Nesses últimos 2-3 anos aí, reformaram uma série de laboratórios, deixaram um ambiente mais claro, mais agradável, com uma boa iluminação. Você tem laboratórios lá, no geral, os laboratórios têm 10 bancadas para trabalho, cada bancada tem um computador, um osciloscópio, gerador de função, entre outros equipamentos que provavelmente para quem está ouvindo e não tem conhecimento do curso não vai saber o que é, mas são equipamentos caros. Outro ponto é que tem equipamentos que não estão disponíveis lá na bancada, mas o IFSC tem, e dependendo do projeto que você está trabalhando e necessita, conversa com o professor, com o técnico responsável pelos equipamentos e tal, e você tem acesso a eles. Eu já cheguei a trabalhar com equipamento lá que vale um carro, equipamento de 50, 60, 70 mil. No meu TCC agora eu tenho trabalhado com equipamento de compatibilidade eletromagnética, que é uma câmera que custa 700 mil reais. Nossa. Equipamento que tranquilo aí é 70, 80 mil reais para fazer a medição, e aí em conjunto. E é o tipo de coisa que você não vê de fácil acesso por aí. Não é na indústria que você vai estar gozando desse tipo de equipamento. Pelo fato de ser uma instituição pública com auxílio do governo para comprar esse tipo de equipamento, a gente consegue ter o privilégio de usar esse tipo de equipamento e poder aprender muito mais por causa disso. Sem contar que o IFSC, falando nesse caso especialmente do IFSC, ele tem uma parceria muito longa e duradoura com a VEG, né? Para quem não conhece, a VEG é a maior produtora de motores elétricos do mundo, e entre outras coisas, né? Então é uma parceria muito forte que a VEG tem com a instituição. O IFSC, na verdade, tem várias parcerias. Eu tenho visto muito em relação à parceria com startup e empresas relacionadas ao fomento tecnológico. E isso é muito bom porque acaba trazendo recursos. Por exemplo, esse laboratório de compatibilidade eletromagnética que tem disponível aos alunos ali, claro, tem um certo controle sobre isso porque são equipamentos caros, tem um chefe de laboratório para coordenar isso. Na UFSC, vocês têm a MagLab, que eu sei que é um pouco mais fechado, não é um acesso assim tão fácil. Isso se deve ao custo que tem o laboratório e ao cuidado que tem que ter com ele. Aproveitando que tu falou ali dependendo de qual pesquisa, qual projeto tu está participando, como é que é essa questão das atividades extra-classe aí pro teu curso? Tem bastante projeto de pesquisa, grupo de estudo, também se tu puder abordar um pouquinho a questão dos estágios. Então, vou começar com o básico. Em relação ao estudo, uma coisa que eu vejo os alunos errando é não procurar ajuda quando vai estudar. Por exemplo, no IFSC tem muito monitor para as disciplinas, tem quase que todos os horários, e tem muitos horários de atendimento que os professores disponibilizam para tirar dúvida e poder ensinar. Eu vejo a galera querendo, às vezes, tentar estudar sozinho e tal, mas às vezes é um detalhe que alguém vai lá e te ensina e você consegue aprender muito mais rápido e não ficar empacado naquilo. Depois, em relação a isso, eu vejo um pouco de falta de interesse quando se trata em bolsas de iniciação científica. Porque eu fui bolsista por muito tempo, na verdade quase o meu curso inteiro. Eu comecei como bolsista de projeto de pesquisa, de iniciação científica, lá no meu curso integrado, e dali para frente eu fui emendando uma bolsa na outra e trabalhando sempre com pesquisa e aprendendo muitas coisas novas. Os laboratórios que têm intuito apenas a iniciação científica, eu vejo que são sempre as mesmas pessoas que estão ali. Parece que não tem interesse de pessoas novas em entrar para projetos de boas pesquisas. As pessoas ficam tão atreladas a estudar simplesmente sua prova de cálculo, prova de EDO, prova de qualquer coisa que seja e não dão atenção às outras coisas que tem em torno da faculdade. Tem muito projeto de iniciação científica legal, que eu vejo que as pessoas não dão atenção.
Isso é importante porque, apesar que vai te dar um trabalho a mais, ou talvez você acabe deixando pegar uma disciplina para poder cumprir com o horário da bolsa de iniciação científica, mas isso te traz muito conhecimento, faz um diferencial depois, quando você vai ver alguma disciplina que você vai precisar, que você iria aprender aquilo, mas você já sabe, vai tirar de letra, vai ter facilidade para lidar com aquilo. Uma coisa que eu nunca vou cansar de falar aqui nesse programa é a importância de tu se envolver em coisas extras, digamos assim, da faculdade, e não ficar só naquele quadradinho de ir pra aula, assistir a aula, ir embora, estudar pra prova, e é isso aí. Busque outras coisas, busque um estágio, um projeto de iniciação científica, um grupo de estudo, faça alguma coisa a mais, que isso é essencial para uma formação de qualidade. Sim, quando a gente fala também em relação a não só ir para aula, assistir a aula, ler e estudar para prova, o que eu vejo no IFSC como um diferencial entre muitos outros cursos que estão presentes por aí, é que quando eu falei em laboratório, não é um laboratório restrito. Você tem aula dentro do laboratório, você tem muita aula prática, você está trabalhando ali o tempo inteiro. Claro, depois de uma certa parte da faculdade, você termina as disciplinas básicas, você entra mais na disciplina a fundo. Muita aula de laboratório, aula prática, que tu vai para a bancada trabalhar e mostrar ou aprender de forma prática o que você estava vendo na teoria, ver que, por incrível que pareça, que na prática a teoria é diferente. Porque na teoria é tudo muito perfeito. Quando você vai para a bancada, você vê que nem tudo é do jeito que está lá na teoria. Por exemplo, mandaram você usar um resistor de 200 ohms. Não existe um resistor de 200 ohms. E aí, o que você faz? E esse tipo de coisa te mostra a trabalhar com coisas palpáveis, reais, ver que você tem que adaptar as coisas e tentar encaixar na teoria. Claro, a teoria serve como base para tudo, você tem que se apoiar na teoria, mas muita coisa na prática vai ser um pouco diferente da teoria. Você tem que aprender que tem coisas que na teoria às vezes você releva em relação à prática, que na prática você vai ver que é diferente. E continuando no mesmo assunto, em relação ao estágio, eu acho extremamente importante você pegar um estágio assim, a partir ali da sexta, sétima fase, que você já tem um conhecimento na área, tentar pegar um estágio, porque manda muito a experiência. Do mesmo jeito que eu estou falando que é muito bom ter a aula prática na bancada sobre a vivência do conteúdo, você ir para a indústria ou para o mercado de trabalho como estagiário vai te mostrar como é que vai ser a tua vida depois, supondo que você não vai continuar no meio acadêmico. Porque você faz a faculdade com algum intuito, seja ele para trabalhar na pesquisa ou seja ele para trabalhar na indústria, no meu caso. O teu curso tem estágio obrigatório? Sim, tem estágio obrigatório. É anunciado frequentemente vagas no mural, às vezes o próprio centro acadêmico manda por e-mail algumas oportunidades que surgem. Todo mundo consegue assim ou é muito difícil, muito disputado? Bom, isso depende do que você quer do estágio. Às vezes surge muito estágio querendo alguém para trabalhar como um técnico, trabalhar numa linha de montagem, trabalhar com serviço de telemarketing e tal. E quem está na engenharia está procurando alguma coisa na área de desenvolvimento. Nem sempre está disponível, mas a gente pode ir sempre procurando, a gente acha. Tem gente que está trabalhando em desenvolvimento na GE, teve gente que já trabalhou, que eu sei que do técnico foi para a VEG, passou um tempo lá, uma temporada. A VEG tem um sistema de treinamento bem interessante, que pega gente que está terminando o curso, não tem mais uma disciplina, vai para lá, passa 6 meses trabalhando como estagiário nesse treinamento. Tem outras empresas grandes que fazem coisas semelhantes. Tem gente que muita gente que trabalha na Intelbras. Essa é uma parte que tu pode até falar melhor que eu, mas eu acredito que o IFSC tenha uma capacitação para o mercado muito forte, né? Porque ele já vem de antes de ser faculdade, ele era curso técnico, né? Uma escola técnica. Então ele já vinha dessa ideia de preparar o aluno para ser absorvido pelo mercado. Então, pelo menos eu acredito que a absorção dos alunos do IFSC pelo mercado deve ser bem tranquila e bem boa, né? Como é que é isso?
A mentalidade da instituição, quando tem lá, já desde o curso técnico integrado, é formar gente, preparar pessoas para o mercado de trabalho, dar uma formação a elas. E quando iniciou a engenharia, não foi muito diferente disso. É o tempo inteiro ensinando e querendo preparar ao máximo para o mercado de trabalho. Tanto que quando você faz um monte de aluno passar por experiências práticas em bancada, faz com que ele tenha uma vivência maior do que espera ele quando for para a indústria. Quando você for para a indústria, o seu trabalho não se resume a ler e estudar para fazer uma prova. No meu caso, ou no caso da engenharia, o que eu vejo é que engenheiro está sendo contratado ou para resolver problema ou para desenvolver produto. E ainda nesse campo das atividades extracurriculares, assim, como é que é a questão de intercâmbio no IFSC? Então, é interessante a gente falar sobre a parte de intercâmbio, porque na nossa instituição lá tem bastante incentivo ao intercâmbio, eu vejo por parte de todos os cursos, mas falando um pouco mais do meu departamento, o departamento tem uma parceria com a empresa da Áustria em relação ao estágio, em que todo ano tem surgido umas vagas para alunos irem para essa empresa fazer o estágio e o TCC junto. E isso agrega muito a vivência do aluno, tanto como é trabalhar numa empresa, como é trabalhar numa empresa fora do país, uma vivência fora do país, aperfeiçoar outro idioma e ainda tá aprendendo coisas novas na área, fazendo seu TCC lá. O campus em si tem programas para intercâmbio também, ou seja, você pode tentar esse intercâmbio pelo departamento, tem outro programa de intercâmbio pelo campus. Nos outros departamentos eu sei que tem alguma coisa de intercâmbio também. Não vou dizer que tem bastante oportunidade, não tem oportunidade para todos, mas tem oportunidades para quem deseja. Claro, tem que se dedicar a conseguir elas, né? Felipe, então agora já tá aí quase se formando, qual foi a matéria que tu mais gostou e a que tu menos gostou de toda essa trajetória? Bom, a matéria que eu mais gostei foram, na verdade não é uma, né? É um conjunto delas. São as disciplinas relacionadas à eletrônica de potência, teve a 1 e a 2, e a disciplina relacionada à compatibilidade eletromagnética, que é a área que eu tô no TCC. Eu sou obrigado a puxar um pouquinho para esse lado, porque é o que eu gosto. Eu sempre gostei muito de trabalhar na ideia da desenvolvimento de produto, eu digo mais em relação a vamos fazer uma placa, vamos fazer um produto para executar alguma coisa. Não só trabalhar na questão de fazer uma placa aleatória só para passar na disciplina. Tem muito disso no IFSC, de ter que desenvolver uma placa para fazer alguma coisa. E também tem muito a parte de programação. Apesar de eu gostar muito de programação, o que eu gosto mesmo é a parte de desenvolvimento de placa, de produto. Em relação à disciplina que eu menos gostei, eu não gosto muito da disciplina relacionada à comunicação de dados, que envolve muito protocolo e coisas do tipo. Tem gente que gosta, quem gosta eu recomendo, na verdade. Você quer trabalhar muito sobre isso? Tem o curso de Engenharia de Telecomunicações no São José, que aborda bastante essa parte. Aí a gente entra numa questão que é o seguinte: a engenharia eletrônica, ou a eletrônica seria uma sub-área da elétrica, né? Telecomunicações, que envolve muito essa parte, é uma sub-área da eletrônica e, por conseguinte, uma área da elétrica. Apesar de ter puxado muito o assunto para o desenvolvimento de placas, porque é a parte que eu mais gosto, né? Mas tem muita coisa relacionada à programação e ela é tão presente, ou talvez mais presente no curso, do que a parte de desenvolvimento de placas. E onde entra a programação em quase tudo. É muito comum hoje em dia tudo estar conectado à internet. Ou tem uma certa inteligência dentro do produto, né? Que faz alguma coisa diferente. Por exemplo, se eu quero uma cafeteira que eu possa mandar fazer café através de um comando pelo meu celular, seja pela internet, Bluetooth, qualquer coisa. A placa de controle dela vai ser relativamente simples, mas no entanto vai haver uma boa parte de programação dessa placa para que eu consiga fazer isso. E é por isso que tem que haver essa grande carga de programação no curso também. O aluno tem que sair da faculdade preparado para desenvolver produto. Não, as pessoas não devem achar que tudo é desenvolvido fora do Brasil. Nós temos infraestrutura e muito conhecimento para desenvolver muitas coisas. Basta querer. Eu vejo muito projeto hoje iniciando na faculdade por parte dos alunos. Vira um projeto de pesquisa com algum professor para conseguir
algum auxílio financeiro para executar a ideia e estão trabalhando lá para atender alguma demanda ou criar alguma solução. Bom, para encerrando agora a nossa conversa, então, o que tu pode indicar aí para quem tá pensando em fazer o curso, tem interesse pela área, poder assistir ou ler alguma coisa? Como eu recomendei lá no começo, eu acho interessante dar uma olhada. Não precisa necessariamente ler o PPC do curso completo, mas dá uma olhada na grade de disciplinas, que tem acesso fácil se pesquisar na internet, e ver se aquilo ali, pesquisando um pouco sobre o conteúdo das disciplinas que tem, se é o que tu realmente gosta. A gente está querendo dar uma conversa aqui para ter uma noção do que é o curso, mas não consegue resumir um curso de 5 anos em 1 hora de conversação. É algo complicado, então... Mas já serve para abrir a mente da galera o que esperar quando entrar no curso, o que esperar quando entrar no IFSC. Um curso de engenharia eletrônica, como toda engenharia, você vai ter uma carga matemática pesada, que é base para todas as engenharias. E a partir dali você vai ter muita disciplina em comum com a engenharia elétrica. E, no entanto, difere no final, quando você vai começar a trabalhar, como muitos amigos meus, na programação, programar microcomputadores, fazer programação mais relacionada às placas em si, não a uma programação de software para computador, como seria, talvez eu esteja errado, ciência da computação, engenharia de software. E também tem toda aquela parte de desenvolvimento de placas eletrônicas, que é bem forte também no curso. Então agora aí tu tá prestes a fazer o TCC e se formar. Quais são as perspectivas que tu vê pro teu futuro? O que tu pensa em seguir de carreira, assim? Vai ficar no campo acadêmico mais um pouco ou já vai ir pro mercado? Bom, pretendo ir já direto pro mercado de trabalho, porém, na situação que a gente tem vivido de pandemia, tem abrido poucas vagas de estágio. Tem surgido algumas oportunidades de fazer alguns trabalhos meio que de freelance, desenvolvimento de placa, produto. Eu tenho aceito e feito coisas por aí. Como falei anteriormente, também eu gosto muito da área de eletrônica de potência, que seria o desenvolvimento dos conversores, fazer fonte de alimentação para algum equipamento ou coisa do tipo relacionada a isso. Por exemplo, a WEG é uma empresa que, além de ser a maior fabricante de motores elétricos, ela também tem toda a parte de acionamento desses motores, que está incluso na área de eletrônica de potência. Mas essa seria a área que eu gostaria de trabalhar, certo? O curso fornece muito mais do que isso. Tem muitos amigos trabalhando pesado com a parte de programação de placa. Tem a parte de processamento de sinais digitais também, que o pessoal trabalha com tratamento de imagens, reconhecimento facial. E Felipe, pra gente encerrar agora a nossa conversa, então, o que tu pode contar pra gente de um momento marcante da faculdade, assim, uma história engraçada, um mico que tu tenha pago, alguma coisa do tipo? Eu tenho 2 a primeiro momento. Um aconteceu já lá no técnico, mas tá muito relacionado ao curso, à área, né? Que teve um dia que eu tava trabalhando no almoxarifado, é um ambiente que os alunos podem ir pra lá e montar seus protótipos, porque nem tudo dá pra desenvolver dentro de sala de aula, assim como estudar para uma prova. E é um espaço que tem para os alunos irem lá fazer seus projetos. E eu estava testando um negócio, aí eu olhando para aquilo, quando eu viro de costas, aquilo explode. E sai voando componente para todo lado. Eu desesperado, início de curso, não sabia o que fazer, achando assim, pronto, acabou comigo, né? Vão falar um monte de mim. Eu achando que tava na merda, né? Do nada o pessoal chega, olha em volta, todo mundo com a cara meio surpresa e tal. Eles olharam. Explodiu um capacitor. Qual que era? Que é outro? Mais um dia normal no almoxarifado. Mais um dia normal, E com o tempo tu vai ver isso. Cara, é muito mais fácil. É muito difícil alguma coisa funcionar de primeira. Sempre vai ter um detalhezinho. E é no teu erro que tu aprende. Já tive professor que me dava projeto que não funcionava, que ele falava: é com um projeto que não funciona que eu sei que meu aluno vai aprender. Porque se eu entregasse de mão beijada, ele só ia montar, entregar e virar as costas. Agora, se não funciona, ele vai ter que sentar a bunda na cadeira e pensar até resolver aquilo. Uhum. E outro ponto foi quando eu estava no laboratório fazendo uns testes de uma plaquinha também que eu tinha desenvolvido. E teste vai, teste vem. Tem uma hora que dá um erro de acionamento.
e começa a pegar fogo no negócio. E é uma mistura de tensão da rede fazendo faísca e fogo e eu paralisado. Só que os laboratórios têm uma estrutura muito boa e tem botões de emergência nas bancadas e o geral. Aí, nisso, alguém apertou o botão de desligar lá e desligou minha bancada. Então, outra coisa que é muito importante nos laboratórios é que você não deve fazer testes quando mexe com coisas perigosas, mexe com tensão da rede, sem que tenha mais alguém por perto. Porque quando tem esse tipo de problema, como eu citei agora, tinha outra pessoa para ir lá desligar. Eu estava paralisado, eu não sabia o que fazer, eu só fiquei meio que estático. Então, esse tipo de coisa não evita o acidente, mas evita com que seja algo mais trágico, grave. Não, isso é... Quem é aluno do IFSC que acaba passando por alguma coisa tipo eventualmente. Eu já dei pau num transformador uma vez no laboratório também. E acontece, né? Não tem o que fazer. Então, Felipe, muito obrigado pela tua participação. Agora, se tu quiser deixar algum recadinho final, passar teu Instagram pra galera seguir, se tiver alguma dúvida ir lá falar contigo, fica à vontade. Bom, é isso aí, Alexandre. Obrigado pelo convite. Se alguém quiser comentar alguma coisa, @BroeringFelipe. Acho que vai estar na descrição aí, vai ser mais fácil o pessoal poder ir lá, me chamar, pode chamar no direct, eu converso tranquilamente, posso explicar, falar um pouco mais, porque essa conversa é um pouco mais superficial, às vezes surge a curiosidade da pessoa de saber um pouco mais sobre o que vai ter em tal disciplina, o que ela pode esperar, ela vai aprender tal coisa que eu não falei. Então, se precisar de alguma dúvida, pode chamar lá que eu estou à disposição. E chegamos ao fim de mais um episódio. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. Se você gostou, não deixe de compartilhar com seus amigos, manda o link do podcast no grupo da sua sala, manda o link do podcast no grupo dos seus amigos, que eu tenho certeza que se te ajudou, também vai ajudar muitas outras pessoas. Novamente lembrando para que você siga a gente no Instagram, curta a nossa página no Facebook. O nosso podcast está em todas as plataformas de streaming, está no YouTube, Spotify, Deezer, Apple Podcasts e muitas outras. E a gente se vê aqui de novo no domingo que vem, para mais um curso de graduação. Até lá. Tchau, tchau.